Foi a única vez, 2018, ou assim, já há muito tempo. Uma Lisboa, quando não foi em Lisboa, mesmo Lisboa, Centro de Lisboa, há muitos anos. Já trabalhámos juntos. O Pedro é mais conhecido aqui, provavelmente, pelo 28, o jogo que está ali à frente. Fala-nos um bocadinho da tua chegada aos jogos de tabuleiro. Como é que passaste, deste o salto para vou fazer um jogo e apresentar ao editor? Olá, boa tarde a todos. Bem, tu conheces bem essa realidade, porque foi diretamente contigo que trabalhámos, que trabalhei. Foi um bocadinho descomprometida, como sabes, essa passagem de jogador para autor. A coisa aconteceu um bocadinho por acaso, aconteceu a ideia, que resultou num jogo que, de uma forma muito descomprometida, acabámos por trocar uns e-mails e que rapidamente se agendou uma reunião e percebeu-se que havia ali algum interesse em editar aquilo. Na minha cabeça estava ainda, nem sequer era um objetivo. Tinha tido ideia, resolvi executar, desenvolvê-la, não muito, como sabes, porque a coisa não estava ainda... Mas já tinha algumas coisas. Já tinha alguma coisa, mas não estava... Foi interessante. Não estaria a um ponto que, se fosse talvez tivesse guardado mais um pouquinho antes de ter feito essa apresentação, mas as coisas, havia um core forte no jogo que suscitou o interesse da Mabel Games e portanto acabou por resultar no jogo a entrar no circuito comercial, mas foi feito o caminho de forma completamente descomprometida e quase anarca, sem saber bem o que é que estava a fazer. Tu também vens de uma área, que é uma coisa, vamos falar um bocadinho também do design gráfico, de alguma maneira. Aquele protótipo já tinha algumas coisas muito tuas. Depois o design gráfico não foi feito por ti no jogo. Vamos ter outros exemplos que diferentes, mas... Feito de profissão, não é? Exato. Mas estava interessante nessa perspectiva. Vou falar agora um bocadinho com o David. O David, eu também conheço provavelmente desde uma Lisboa Con, daquelas em Oeiras, acho eu. Provavelmente, já há bastantes anos. O David, quem não conhece, é o fundador e editor da Pitágoras Games. O David começou também como autor, de alguma maneira. Sim. E com essa necessidade de criar uma editora para conseguir fazer os jogos avançarem. E neste momento é uma das editoras de referência em Portugal e lá fora, com jogos, por exemplo, do Olivas do Antigo, que são os mais recentes. Como é que começou essa vontade de criar jogos e lançar jogos no mercado? Assim, ele chegou também de uma forma bastante descomprometida, porque eu era professor de História e na altura tinha necessidade de arranjar algumas ferramentas para trabalhar com os meus alunos e foi um pouquinho por aí. Portanto, inicialmente comecei a trabalhar não num protótipo, mas em ferramentas, no fundo, para utilizar nas aulas e, portanto, essas ferramentas deram origem ao Quinto Império e depois olhei para aquilo, achei que poderia ser um jogo, tentei de certa maneira procurar alguma editora que o publicasse, não foi fácil, não encontrei, e então decidi eu próprio, portanto, lançar o jogo. E é no fundo um pouco aí a minha chegada, não é? E depois também dará origem à Pitágoras, portanto acaba por ser um trabalho assim um pouco descomprometido, não é? Boa. Começando aqui no ponto de partida, provavelmente como é que nós, eu também sou autor de jogos, como provavelmente vocês conhecem, como é que nós, autores, chegamos a esse ponto? Vocês normalmente começam, posso começar com o Pedro, por uma ideia, tema, ou por outras vezes se calhar começam pela mecânica? Ou é um misto das duas, ou... Eu tenho um grande fascínio pelas mecânicas, sou muito ligado à mecânica do jogo, eu venho da parte dos videojogos e depois esta parte de ver as rodanas a funcionar no modelo físico fascina muito. Mas nem sempre começo por aí, por exemplo, 12 Monks, que ainda não está editado, está agora em processo de entrar no mercado, foi um jogo em que eu decididamente quis começar precisamente pela parte da temática. Fiz todo o trabalho de pesquisa, bastante demoroso, até um trabalho que demorou bastante tempo a fazer, mas que me deu algum gozo. Comecei precisamente por aí, levar a fundo toda a pesquisa em termos temáticos, perceber se dali conseguia fazer um bom jogo e depois espremer aquilo para entender o que é que podia aproveitar ou não para levar para o tabuleiro. Não tenho bem um caminho, mas normalmente é a mecânica, com exceção, com algumas exceções, mas normalmente é... E depois existe obviamente um estudo temático para se adequar
há alterações mecânicas porque o tema puxa por isso? Às vezes é obrigatório. Quando se começas pela mecânica, tens que fazer alguns ajustes, se a temática o permitiu, mas por acaso agora começar a contar deu-me bastante gozo e se calhar até faz mais sentido São arrancar experiências com um diferentes. tema, mas são jogos também distintos, com outras abordagens. Por acaso não há propriamente uma forma. Não há. Eu também, por vezes, uns começo com mecânica, outros com a temática, e dá-me gozo das duas maneiras. Sim. Às vezes posso passar horas a investigar um tema, e depois não arranjo mecânica, fica na gaveta. Às vezes tenho uma mecânica muito boa e estou há horas à procura de um tema. Quando a mecânica é boa, é um excelente ponto de partida, mas ainda não nos faz dar o próximo passo. A coisa tem que fazer algum sentido quando a mecânica está agarrada ao tema. Às vezes as coisas fundem bem, como foi o caso do 28, e houve uma ligação muito boa, mas ele não começou pela matemática, nessa circunstância em específico. É o que é. As ideias vão acontecendo e depois vamos também adaptando mediante o caso. David, mais uma perspectiva editorial, a editora, quando está à procura de um jogo, preocupa-se mais se a mecânica está realmente boa, ou se o tema for muito forte e a mecânica não dá para trabalhar depois a mecânica, que se procura assim tanto, ou é um misto, depende? Eu pessoalmente gosto muito do tema. Claro que a mecânica é extremamente importante, mas a temática, e quando vejo um jogo, penso sempre na parte comercial, não é? Portanto, olhando à parte comercial, penso sempre na parte do tema e se o tema é suficientemente forte para ser vendido. E efetivamente, quando a mecânica não está tão bem trabalhada, mas o tema é bom, claro que há logo ali um esforço para tornar, portanto, depois a mecânica bastante jogável e, portanto, torná-la forte e para poder ir o jogo ser comercialmente viável, não é? Mas eu acho que há aqui um balanço entre as duas coisas, efetivamente. Se a mecânica não existir, não foi Exatamente. Por vezes há e aparecem temas que são temas que não são propriamente muito apelativos nem muito comerciais e efetivamente o jogo é interessante e já aconteceu nós convertermos, portanto, utilizarmos, termos aquele jogo que tinha um tema que não funcionava e, portanto, depois fazermos a conversão e como também já existiu o contrário, que a partir de um tema se construiu, portanto, uma mecânica. Mas eu acho que o mais importante do ponto de vista comercial e para a editora é sempre efetivamente procurar um tema forte, porque depois na parte do desenvolvimento vamos trabalhar a mecânica e torná-la. No caso do Oliva, que é o lançamento mais recente da linha do café e do lata, que é a linha 5 quinas, que são 5 jogos que vão sair, são temas portugueses, a ligação é bastante forte ao tema. Sim. Mas o tema foi o início do trabalho dos autores, ou com vocês, como é que foi? Sim, no caso do Antix, portanto, ele já tinha um tema de museus. Portanto, já era um tema que estava ali. Nós ainda andámos a pensar em alguma coisa que pudesse fazer sentido, mas eu achei logo que, e do ponto de vista da editora, como trabalhamos temas com temas históricos, achei que fazia sentido pegar a partir dali e depois, portanto, trabalhar o tema que já estava. No caso do Oliva, ele já foi pensado com aquele tema porque já vem efetivamente de trás do café, portanto, que é o primeiro jogo dessa coleção e, portanto, nós já tínhamos selecionado o tema e começámos a trabalhar a partir daí. E foi difícil trabalhar a partir daí porque esse jogo teve várias mecânicas aí envolvidas e teve vários retrocessos. Houve um momento em que o jogo parecia estar no bom caminho, tivemos que voltar tudo atrás e lá está, estávamos a trabalhar com um tema, sabíamos o que é que queríamos trabalhar, fizemos a pesquisa e depois, a partir daquela pesquisa, tínhamos que adaptá-lo às mecânicas que queríamos envolver no jogo, porque também estávamos limitados no caso deste jogo, portanto, desta coleção. Nós só queremos utilizar cartas e cubos, obviamente que tem aí mais um ou outro componente, tem uma punchboard, mas aí a ideia é só trabalharmos com cartas e portanto, com aqueles cubos de madeira, e claro que isso também nos limita um bocadinho a pensar o trabalho. E o tamanho da caixa, porque nós podemos querer fazer mil e uma coisas, mas não podemos aumentar o tamanho da caixa e, portanto, temos que pensar tudo a partir daí. E, aliás, foi um desafio bastante interessante, porque nós
Durante todo o processo do desenvolvimento do Oliva, nós fomos trabalhando muito também com a fábrica, porque estávamos mesmo limitados ali aos centímetros, e quando se abre o Oliva, a primeira vez nota-se que ele vem mesmo compacto. Depois tirar os punches melhora um bocadinho. Exatamente. Uma das maiores limitações nos jogos, as pessoas, quando se está a desenvolver, muitas vezes não se tem essa noção, é as componentes. O que é que se pode fazer com os componentes para ser primeiro viável comercialmente, e depois há os limites das componentes. Há coisas que nós não conseguimos fazer. No videojogo que estavas a falar, Pedro, consegues fazer quase tudo. Num jogo não, temos algumas limitações e às vezes, pelo menos eu noto muito isso quando recebo alguns protótipos, o autor, muitas vezes autores que estão a começar, não tem bem essa noção ainda da diferença do videojogo com o jogo de tabuleiro e a usabilidade que é preciso ter e o nível de componentes, o que é possível fazer com componentes. Um exemplo simples, por exemplo, um jogo de tiles bastante temático, muito giro que eu vi, mas ao meio do jogo era necessário fazer algumas coisas com as tiles que não era prático. E o feedback foi, mas eu no computador, ou na simulação, carregava num botão e aquilo. Isso não acontece. Passando aqui um bocadinho, se calhar, a volta ao Pedro, quando é que achas que uma ideia já está boa para apresentar numa editora, porque ela faz comigo de 28? Ou quando... Porque eu estou a dizer isto, muitas vezes os autores, se calhar, não testam o suficiente. Os autores estão a começar o jogo e acham que já está bom e vão mostrar, e depois acontece casos como este, porque se o jogo tivesse sido experimentado com pessoas, não conseguimos experimentar alguns protótipos, se calhar esse feedback aparecia naturalmente, olha, aqui eu não consigo fazer isto. Quando é que é o ponto ideal para muito tarde, muito cedo, o que é que achas? Caso a caso? Muito cedo não dá, já percebemos. O ideal é a coisa já estar mais arrumadinha, mais fechada para ser apresentada a uma editora. Agora, da ideia a um produto apresentável, a coisa não é imediata. Por vezes, pelo menos à parte que me toca, nem sempre. Eu só arranco para uma versão jogável do jogo quando o core é muito forte, vamos chamar a porta de entrada, e quando eu consigo ver a saída, quando eu consigo ver a porta de saída. O caminho lá pelo meio é uma coisa que é feita na fase de desenvolvimento. Mas se eu não conseguir ver o caminho completo, eu não arranco para a versão jogável. Faço só quando consigo ver ponta a ponta. A partida, se eu vir esse caminho e se testar e se a coisa realmente funcionar, à partida é sinónimo que será apresentável. Claro que depois será o número de testes a ditar. O primeiro teste é sempre um desastre, não é? O primeiro teste com pessoas? Nem sempre, sabes? Nem sempre. A maior parte das vezes é, não é? A maior parte das vezes diria que é muito em bruto, não é? Está muito em cru, não está ainda trabalhado o suficiente para a coisa fluir. Mas por acaso no 28, por exemplo, a coisa já estava bastante funcional desde a primeira ida à mesa. Eu acho que o core do jogo é que define. Aliás, por exemplo, o 12 Months tem. Eu tenho uma falta de 2000 a trabalhar na pesquisa do tema. Se calhar 5 ou 6 meses de volta daquilo. Mas se o core for forte, e há coisas que eu olhei para uma foto que cruzei com a foto agora há pouco tempo, vi nos bosses do primeiro draft do jogo e vi, bem, isto ainda já cá estava na primeira versão, isto continua cá no jogo. Portanto, quando o core é muito forte, a coisa normalmente é trabalhada a partir daí, e depois enquadrando no tema, como a David estava a dizer, ou não, mas o trabalho, o caminho que é feito, às vezes pode ser mais sinuoso ou não, mas a partir do momento em que o jogo começa a ter-se uma porta de entrada e uma de saída, a coisa pode estar bem encaminhada, e depois depende de como é que estado em que realmente está o jogo. Convém testá-lo bastante, ou pelo menos estás confortável com o jogo, mesmo que sintas que não é um jogo fechado, mas pelo menos que a coisa esteja minimamente apresentada. É fácil de ver, normalmente, acredito, do lado da editora, quando é que o jogo está cedo demais ou tarde demais. O tarde demais é importante, porque às vezes recebemos jogos que parece que já estão finais. E a expectativa do autor não é, muitas vezes, é que chega, já está feito. Daqui um toquezinho ao outro e está feito. E depois, quanto tempo de trabalho, normalmente o jogo na Oliva tem, ou o Antix tem muito tempo. Eu joguei o protótipo do Antix quando era museus, e o core está lá, como o Pedro estava a falar, o jogo do Fábio, mas a versão final que eu joguei é bastante diferente do protótipo que eu tinha jogado depois de eu vos apresentar. Portanto, essas expectativas muitas vezes são um problema para a editora, o autor, achar que já está feito. Depende, nós apanhamos vários tipos de autores e, portanto, apanhamos aqueles autores que acham que o jogo estão a testar a primeira vez o jogo quando o estão a apresentar, mas antes disseram que já testámos isto com a família e funciona tudo bem, e, portanto,
e nota-se perfeitamente que nos estão a mostrar aquilo e que nunca testaram aquilo suficientemente bem e pelo comportamento e querem logo aquilo publicado, porque na cabeça deles aquilo que está ali é um produto vencedor, e existem, portanto, autores que já estão no mercado e que conhecem, e podem não estar no mercado, mas conhecem o mundo dos jogos de tabuleiro, e que efetivamente muitas vezes estão a mostrar um projeto, um jogo que ainda não está, portanto, amadurecido, mas que tem plena consciência de que é necessário trabalhá-lo, e portanto isso aí é muito importante, e portanto aí é logo mais fácil, portanto, gerir essas expectativas, e sobretudo no tempo. Atualmente as editoras já têm os seus planos editoriais fechados, portanto muitas vezes estão-nos a apresentar jogos em março ou abril e querem nos publicar logo para esse ano deste ano, o que é impossível porque um jogo tem que ser trabalhado. Como é impossível? Mas quer dizer, mas vocês só precisam ser como se fosse uma fábrica. 6 meses chega perfeitamente. A noção de ser editor há o trabalho editorial por trás. Exatamente. Portanto, os jogos têm um processo de trabalho muito longo e pode durar bem mais do que, muitas vezes no desenvolvimento, bem mais do que 6 meses. E 6 meses já é um timing bem apertadinho. Portanto, ali nós temos, por exemplo, ali o Caribe, o ano passado por esta altura já estava a ser trabalhado. Portanto, já está, é um projeto que tem um ano de testes, e a maioria deles, portanto, tanto o Antix como o Olivas, portanto, eles têm um trabalho muito acima de 6 meses. Um ano já na editora. Exatamente, fora o tempo que o autor teve, porque o Caribe, quando chegou às nossas mãos, já tinha tido trabalho anterior, e naturalmente, quando nós pegamos do jogo, depois transformamos ali uma parte, naturalmente trabalhamos isso com o editor, com o autor, de forma também que não se esteja a destruir aquilo que era a ideia e o conceito, e tudo aquilo que o autor tinha pensado para o jogo, que eu acho que isso é importante, não estar aqui a furar as expectativas do autor em que ele nos entrega um jogo para nós desenvolvermos, e de repente, quando o jogo está terminado, ele olha para aquilo e pensa assim, mas não foi isto que eu fiz, não foi isto que eu pensei, isto não é meu. Portanto, aqui nós, enquanto editora, vamos sempre trabalhando com o autor, efetivamente, e portanto, colocando o feedback e tentando mostrar aquilo que é que não funciona e o que é que pode ser melhorado, porque eu acho que isso é muito importante. Mas sim, hoje em dia temos aqui alguma dificuldade muitas vezes com determinados projetos que chegam, que não são assim propriamente muito vencedores, mas que a ideia do autor é que aquilo amanhã está numa FNAC. Sim. É um processo longo, isso é importante. Falando agora um bocadinho de casos também que ficam na gaveta, casos que não correm tão bem, quer da perspectiva do autor, quer da editora, mas posso passar pelo Pedro. É normal, porque há uma porcentagem relativamente pequena das ideias e pequenos protótipos que fomos criando, que realmente depois chegam até sequer a ser apresentados a editores, muitas vezes ficam pelo caminho. Eu dou um exemplo que, há 3 anos, estava com o Nuno Batista, que é um dos membros aqui do Programas de Sintra, estávamos na SPIL, e eu tinha um pequeno jogo que estávamos sempre curiosos de experimentar, e chegámos lá, era uma pequena demonstração na banca, estávamos sentados em cadeiras altas, e o jogo chama-se 1%, que até foi editado também pela Yellow, na coleção que eles têm, é um jogo de outra editora, e que é uma ideia muito básica, dois dados D10, e os dois tinham que sair os dois ao mesmo tempo, portanto, a porcentagem daquilo acontecer era 1%, e à medida que tu ias ganhando cartas, melhorava a tua possibilidade de ganhar o jogo. E eu não gostei muito do jogo. Eu comprei, mas não gostei muito da demonstração, não achei, mas achei a ideia base genial. E pensei, eu consigo fazer uma coisa, tem uma diferença, mas com esta ideia de eu vou ter que fazer o push dos dados até conseguir o resultado que eu quero. Fiz uma pequena relógiozinho, como se fosse uma bomba a arrebentar, com 4 números. Cada dado geria um número, eu tinha que tentar modificar para chegar a um valor exato para cortar o fio da bomba autorizado. Tive se calhar 5, 6 meses de volta daquilo e nunca mostrei a ninguém, porque está horrível. Experimentei N mercados, N maneiras de fazer, para trás, para a frente, deu o tema agora já é outro. Acontece, é uma coisa que acontece. E isso não é uma coisa que deve ser muito visível, mas qual é a tua visão sobre projetos que ficam na gaveta? Acontece muito pouco? É normal? Eu só tenho um projeto ou dois na gaveta. Eu não faço isto o tempo inteiro, como sabem, a minha ocupação diária, eu sou designer gráfico, ocupa-me 8 horas diárias.
Eu não gosto muito de trabalho para o lixo. Eu, por se calhar, gosto mais. Por isso é que eu também não arranco para o jogo sem o jogo ainda estar a funcionar na minha cabeça. Mas a partir do momento em que eu arranco para o projeto, normalmente eu tento levá-lo até ao fim, mas acontece, por exemplo, eu tenho uma versão, o jogo já foi retematizado 3 ou 4 vezes, chamava-se inicialmente Paciente Zero, é assim que está. Sim, acho que cheguei a experimentar isso uma vez já há muito tempo. Está registado até no BGG dessa forma, já teve 2 ou 3 temas em cima, o tema na altura era bastante sensível, estávamos a viver a parte do Covid e afins. Mas o jogo funciona muito bem, é um jogo excelente a 2 players, e é um jogo que eu não tive editora por ser abstrato para ele. E já estou a trabalhar há tantos anos naquele jogo que já não quero trabalhar nele. O jogo está arrumado, está lá, só um dia vejo alguém que eu quero editar, está lá arrumado, mas eu não gosto muito de... Voltar. E também não trabalho muitos jogos ao mesmo tempo, também não consigo trabalhar com 2, 3 projetos ao mesmo tempo, portanto gosto de ter um foco. O tempo não abunda, não é muito, e o tempo que sobra para dedicar aos jogos enquanto autor, na criação, gosto de estar focado num projeto, porque eu não sou autor para ter muita coisa ao mesmo tempo. O jogo como o 12 Monges não é uma coisa muito fácil de fazer nos tempos livres. É um jogo muito pesado, muito grande. É um jogo de complexidade média, médio-alta, mas portanto, é outro tipo de produto. Mas também ele foi sem pressas, com tempo, sem grandes correrias. Não há aquela coisa do David, isto tem que estar daqui a 6 meses, tem que estar aí essa. É aquela história, não é? Quando há um compromisso, ok, tem que editar isto um jogo por ano, ou quando há essa pressão editorial, ou de um autor, ou eu preciso de um jogo e não tenho nada neste momento no mercado interessante. Quando há esse tipo de pressão, as coisas às vezes apressam-se um pouquinho. Enquanto autor eu não tenho nenhuma pressa nisso, portanto, venho para o mercado quando tenho que vir, quando o jogo estiver no ponto. Agora já é um bocadinho, já quero muito o jogo do mercado, porque já estamos numa fase completamente arrumada e já aqueles 10% que estão sempre em cima da mesa que nunca se fecham, que são horríveis, o jogo está mais do que arrumado, queremos ver aquilo no mercado, mas aproveitamos o tempo enquanto aquilo, ou espera a vez de editora, ou a vez do ilustrador, é um bocadinho de tudo, mas aproveitamos o tempo enquanto o jogo não está com indicação de impressão. Para mim, é a forma como eu vejo, vamos trabalhando até, se possível, melhorar 1%, que era o tema do outro jogo. Mas eu não tenho muitos jogos na gaveta, fiz uma versão a Colin Wright para o 28, mas foi quase um desafio, nem sequer preparei muito em editar aquilo, teve um boom muito forte durante um período de tempo muito curto, agora a coisa já passou. São coisas que eu até faço por gosto pessoal e depois logo se vê, não é só... Eu hoje em dia, eu tive alguns anos a trabalhar mais dedicado a jogos de tabuleiro, muitos na gaveta, e percebo o que estás a dizer. Eu como tinha mais tempo nessa altura, dedicava mais projetos, e muitas vezes eu dedicava por paixão. Tenho um ou dois que são um tema que eu adoro o tema, eu sei que provavelmente nem sequer tenho mercado para isto, mas fiz um jogo para jogar, alguns com os miúdos, outros em casa e percebo muito essa situação. Há casos, obviamente, que nós mostramos à editora jogos que ficam na gaveta da editora. A editora te mostra o interesse e depois acontece passado um tempo porque o jogo não desenvolve. É normal, certo? Acontece muitas vezes. Sim, acontece. E na editora temos alguns, aqueles jogos que nós começamos a trabalhar neles, trabalhamos. Às vezes parece que começamos a ver uma luz ao fundo do túnel, mas de repente temos que voltar tudo atrás e fazemos isto tantas vezes que, portanto, desistimos dos projetos e, portanto, falamos com os autores e nós temos, e por exemplo, o Orlando tem o Caribe subiu, portanto, por cima de um outro projeto que já tínhamos assinado e que acabou por ficar na gaveta. Está em pausa. Mas também com o Orlando, muito antes, que era o Domus, que é um projeto que trabalhámos imenso nesse projeto, horas e horas, mas nós não conseguimos resolver. Portanto, o jogo tinha imensos problemas e cada vez que nós pensávamos que tínhamos arranjado uma solução para aquele problema, arranjávamos 10. E andámos muito tempo. Portanto, nós andámos 6 ou 7 meses a trabalhar naquilo. Não há uma forma mágica. Às vezes o jogo, o conceito provavelmente é bom, o tema é bom, sim, mas fazer o clique mecânico funcionar acontece poucas vezes. Por exemplo, com o autor, como o Orlando, que depois para experimentar o Caribe, um jogo ótimo, e percebo perfeitamente porque é que o jogo passou à frente
Quando há outros com mais dificuldade, não é que um dia não possa editar também. Exatamente. Sim. É difícil. E a nível do trabalho do autor, quando vos apresentou o jogo, como é que vocês têm feito? Como o Orlando, neste caso, o Orlando está na Bélgica, trabalha na Bélgica, como é que é essa relação com ele, o dia-a-dia? Geralmente, portanto, a relação acaba por ser muito WhatsApp e, portanto, nós acabamos por fazer os testes e trabalhar através do Tabletop Simulator, portanto, ou do Tabletop ou de uma outra ferramenta qualquer, onde se possa ter, portanto, implementar estes jogos, mas é um bocadinho por aí que nós vamos trabalhando com ele. Vocês vêm cá de vez em quando? Sim, geralmente nós costumávamos marcar, e ele este ano era para ter vindo cá no Natal. Geralmente é no Natal que ele me apresenta os projetos. Ele este ano era para vir no Natal, não veio, e tinha efetivamente um projeto para mostrar, mas geralmente é no Natal que nós até costumamos combinar no a jogar. Também já nos encontramos várias vezes em Aveiro. E geralmente é um bocadinho nessa altura que nós costumamos que eu costumo ver os projetos, mas eu gosto sempre, na primeira vez, ser fisicamente, portanto, ver o componente físico, e eu gosto muito, e uma coisa que o Orlando tem muito boa é que ele envolve-se verdadeiramente no tema, e ele, ao fazer a explicação do jogo, primeiro imerge-nos ali na parte temática. Nota-se mesmo que tem uma paixão muito grande por aquilo que está ali à frente, e por isso eu gosto que seja sempre fisicamente, e portanto, mas é muito assim, portanto, eventos como a Lyricon são importantes, sim, permitem aos autores, primeira vez, ou autores internacionais, mostrar às editoras físicas. Eu também gosto muito do contacto físico, obviamente depois do trabalho de ser online, acaba por acontecer em todas as fases hoje em dia, quase todo o campo deste tipo de projetos. Mas a parte física do experimentar, de ver como é que aquilo funciona, é uma coisa que eu queria perguntar ao Pedro, talvez porque tens um background de design gráfico. Até que ponto é que essa introdução de elementos gráficos no jogo, não precisam ser muito elaborados, mas que sejam funcionais, ajuda ou não a mostrar o jogo a uma editora, ou mesmo aos testes, não sei. Achas que é uma vantagem que tu tens, face a outros? Eu acho que não é imprescindível. Aliás, muitas das editoras até preferem ver o jogo em branco sem estarem influenciadas pela arte em si. É como eu estava a dizer há pouquinho, é um bocadinho de feito por profissão. Eu gosto de avançar um bocadinho logo com essa parte do trabalho, mas também, principalmente, porque me ajuda a pensar o jogo. Enquanto eu estou à procura de uma solução gráfica, por vezes até é por aí, eu consigo resolver situações que têm a ver com a mecânica do jogo. Portanto, o facto de eu estar a trabalhar visualmente um conceito acaba por me resolver outro tipo de problemas que o jogo traz. Portanto, eu faço para pensar o jogo, mas não tenho nenhuma pretensão. Aliás, sabemos que é trabalho que provavelmente vai para o lixo. No 12 Monks não foi completamente, porque a parte de toda a organização do tabuleiro, dos tabuleiros individual e tabuleiro principal, a parte de iconografia, portanto, há um trabalho que é aproveitável e depois é adaptado à arte do ilustrador, mas grande parte das vezes é um trabalho que sabemos que vai para o lixo, mas eu faço porque me ajuda a pensar no jogo e, claro, a mim dá-me mais prazer estar a experimentar um jogo onde eu não estou preocupado em perceber que símbolo é este, quebra-te a experiência de jogo. Se aquilo já estiver minimamente limpinho, o jogo acaba por fluir um bocadinho melhor, não é? E também tiras isso da equação quando estás a fazer playtest ao jogo. Portanto, é um bocadinho aproveitar a skill que tenho e pô-la em prática, mas não considero que seja fulcral, principalmente para a editora, porque querem ver o jogo a funcionar, se calhar ajuda um bocadinho a espelhar o tema, isto quando o tema é forte ou é esse o ponto de partida. Agora, se estivermos a falar de um abstrato ou de um jogo de cartas, pode ser aquilo, mas podia ser outra coisa qualquer, se calhar é um bocadinho irrelevante e não há necessidade de estar todo esse trabalho envolvido, são umas horas valentes ali envolvidas, mas para mim não é trabalho para o lixo, mesmo que no produto final não esteja lá tal qual tu idealizaste, mas é um trabalho que eu uso especialmente para arrumar o jogo na minha cabeça e passá-lo para uma versão jogável. Ajuda-me a pensar o jogo, acho que é mais por aí. Nós vamos também além do Cari, temos aí outro protótipo,
E esse, por exemplo, não ter essa parte de iconografia definida logo na cabeça, se calhar que problemas, eu já experimentei o jogo também várias vezes com o David, porque muitas vezes a ideia é boa, o conceito da regra é boa, mas como é que tu metes isto numa carta? Metes isto essa parte de iconografia ajuda muito quando já vem, dá uma maneira, não tanta ilustração, Sim. depende um bocadinho também do jogo, como eu estava a dizer, mas é uma experiência que às vezes a ideia é boa, mas se não existe um ícone para meter num jogo, não é possível. Sim. Não, é um bocadinho isso. Eu considero que a parte da iconografia é sempre importante vir já um pouco amadurecida pelo autor. E efetivamente, porque se o autor conseguiu portanto, criar um ícone para aquela ação, significa que a ação é possível, não é? Portanto, e muitas vezes acaba por acontecer isso que aconteceu ali com o Delphos e também com muitos outros projetos que chegam na mão, em que efetivamente o ícone que aparece ali não explica e depois quando nós efetivamente pensamos naquela ação, ela também deixa de fazer sentido. E isso é um pouco isto que o Pedro estava a dizer. Se está a pensar-se no ícone, está-se a pensar no porquê e efetivamente na regra. E isso eu considero que quando um protótipo chega à mão, deve vir minimamente com uma iconografia suficientemente estudada e trabalhada, porque isso significa que foi efetivamente pensado. Faz sentido. E faz totalmente sentido e acho que realmente esse processo mental também eu tenho. Se eu não consigo meter uma carta num tabuleiro, o que for, qual é a regra de forma prática, é porque a regra se calhar não é suficientemente boa para um jogador depois ter que decorar na cabeça dele o que é que está nas regras, lá numa linha qualquer, o que é que ele faz. Portanto, eu não amo jogos com há muitos jogos com parte das regras têm 50 mil símbolos, eu não tento, mas às vezes não consigo. Alguns gostam, mas a maior parte deles fuge um bocadinho disso. Eu prefiro uma iconografia que realmente foi pensada para. Pode ter muitos, mas é intuitivo. Olho para aquilo e. Pelo menos que seja autoexplicativa, não é? Para não te quebrar o flow da experiência de jogo. Mas, Tiras essa variável da equação e então gostaste do jogo, não gostaste da experiência de jogo, mas pelo menos vais ao livro de regras, se calhar nem existe, mas paras o jogo e perguntas ao autor isto significa o quê? Onde é que eu faço a ação B? Exatamente. Não era suposto estar ali. Portanto, quando este tipo de perguntas ou este tipo de consulta ao livro de regras começa a ser necessário, é porque alguma coisa não está bem e, portanto, não tem que ser um produto final, mas pelo menos que seja suficientemente explícito para se poder ter a experiência de jogo como é suposto ou como foi idealizado. E entra muito também o trabalho do design gráfico que trabalha com a editora. Muitas vezes ele bate nessas barreiras e dá o feedback ao editor, eu não estou a arranjar muito tempo para isto, para esta regra. Aliás, isso é o segundo passo, não é? É o protótipo em branco apenas com a iconografia, portanto isso é um passo que é quase obrigatório fazer. Portanto, que é voltar atrás um bocadinho. Exatamente, mesmo que já estejas com uma arte aplicada, ok, limpas a folha, agora vamos testar o jogo, com tudo em branco, só com a iconografia, a ver se a coisa está se entende, basicamente é isto. Falando aqui um bocadinho, se calhar também agora dos temas, que vocês estão muito focados, quer os dois, fez sentido este convite. De alguma acabou muitas vezes, alguns mais abstratos, mas a maior parte deles, como o 28, o 12 Monks, o Olivo, o Antiques, a maior parte deles muito associados ou a temas históricos e culturais, mas muitas vezes também sobre Portugal. Quando estão a fazer um jogo sobre algo de uma cultura portuguesa, e é um jogo que depois acaba por chegar ao mercado português, isso é um peso para vocês nesse desenvolvimento? Uma coisa está ali a pesar, estou a fazer um jogo sobre um tema difícil, que se corre mal, as pessoas vão conhecer logo o tema e vão dizer, o que é que achas, Pedro? A responsabilidade é maior. Aliás, eu tive esse cuidado com o 12 Monks, onde tive um historiador envolvido, a tentar não pôr nenhuma asneira ali de uma forma muito clara, e tentei, sempre possível, estar mesmo muito colado ao tema. Eu só ia abdicar da mecânica do jogo se o tema realmente fizesse essa imposição. Aliás, ao contrário, só ia abdicar do tema se mecanicamente o jogo não funcionasse. Mas é claro que se eu estiver a fazer um abstrato de uma cena espacial completamente sci-fi, a desresponsabilização é total, eu não tenho que estar colado a nada. Enquanto quando eu quero ter um jogo colado a um tema e quero ser o mais fiel possível, eu estou a contar aquela história sobre a forma de um jogo, eu não quero fugir do que aconteceu.
eu quero que isto seja o mais colado possível, o mais colado possível àquela história que eu quero contar sobre a forma do jogo. Portanto, a responsabilidade aí é maior, porque eu não quero fugir dos fatos. Sim. Por exemplo, se tivesses no 28, uma paragem de Cascais, pessoas que não têm em cima. Há alguns casos desses, há uma paragem que não existe. Mas tem elétrico, ao menos. Há um momento que é visitável no 28 e não faz parte da linha, porque o jogo era para ser Elétricos de Lisboa, depois por uma questão mais fácil de naming, na tradução do nome, vamos optar pelo 28. Mas ainda hoje me gozam, porque como é que tu vais para... E o mapa não está na real, não é real. Ainda levo com algumas situações dessas, mas aí acho que se percebe que o importante ali é valorizar alguns dos monumentos e, portanto, mais importante a cidade, a linha não tem, podia estar, mas não está rigorosa, mega rigorosa nesse ponto. Teria que pôr um monumento bastante menos influente em jogo, não era também o propósito. Mas há situações dessas. Agora, claro que a responsabilidade, quando estás colado a um tema que queres estar que esteja bem presente no jogo, a responsabilidade eu acho que é maior, porque não queres pôr nenhuma patada que induza uma ideia de que não é factual. Do lado editorial, e não querendo falar de jogos como o Azul ou Calçada, que são um bocado mais abstratos, provavelmente, e os autores como são estrangeiros, esse peso não existe, suponho, mas do lado editorial, uma editora portuguesa que está associada a tanta história, e realmente essa necessidade é um peso. As coisas correrem bem e serem, ou não. Sim, mas muitas vezes acaba por acontecer aquilo que o Pedro estava a dizer e aquilo que acontece é muitas vezes por uma necessidade em que mecanicamente se tem que colocar ali alguma coisa que não vai fazer sentido, porque estamos muito colados ao tema, tudo parece fazer sentido, mas há qualquer coisa ali, uma lacuna que vamos necessitar. Portanto, há ali uma muleta que vamos ter que colocar e efetivamente muitas vezes temos que colocar ali algumas gafes do ponto de vista temático. É aquelas coisas que nós pensamos sempre assim, ninguém vai reparar. É logo a primeira coisa que toda a gente vai separar. Mas o objetivo acaba por ser que é um jogo que tem que ser Sim, didático, tem que funcionar. Passar um bocadinho. Exatamente, eu considero sempre que o jogo primeiro. Portanto, nós não vamos lançar uma coisa que efetivamente pode correr o risco de estar broken só porque não quisemos colocar ali algo que não faz sentido do ponto de vista do tema. Eu acho que isto é muito difícil sempre termos ou estarmos a refletir a 100% portanto, a parte da temática. Eu lembro-me de um jogo bastante curioso e que é curioso, que é o Lusitânia 21. E o Lusitânia, portanto, quando nós estávamos a fazer o jogo do ponto de vista da arte, aqui foi mais do ponto de vista da arte, não do ponto de vista da... nós fizemos aquelas imagens todas dos romanos bem característicos, em que portanto, não estão montados a cavalo, aquilo mais parece uma mula, portanto, e efetivamente houve muita gente que veio dizer, mas isto aqui, os romanos não vestiam assim, não tinham cavalos assim. Não, eu achei que, do ponto de vista de ilustração, aquilo ficava, e o jogo pedia exatamente aquele tipo de ilustração, uma coisa divertida e exatamente. Portanto, e eu acho que é um pouco, às vezes dá aquela vontade do ponto de vista editorial de fazer uma coisa que nós estamos aí seriamente na parte do tema. Obviamente temos que dar aqui algumas, portanto, podemos correr o risco de não ter aqui, ou ter que criar aqui algumas coisas que não são tão fiéis, mas do ponto de vista da arte, dá vontade muitas vezes de extravasar, não é? Portanto, daquilo que é o sério. E muitas vezes, eu já perguntei um bocadinho para os dois, muitas vezes, e por exemplo, olhando para o mercado asiático, que é um mercado que cada vez tentar crescer mais, e há muito interesse na questão cultural, não do detalhe. Se calhar isso deve ser mais pessoas associadas aqui em Portugal, que têm, percebem que o 28 não vai, mas lá fora, essa questão da cultura portuguesa cada vez é mais bem vista. Por exemplo, no caso da Ásia, o 28 foi lançado em alguns países, o Olive Antiques também, o Olive Antiques são as empresas de serviço também no Japão. Portanto, há esse interesse lá fora. Porquê? Acho que o mercado asiático é um novo mercado que está a gostar muito da nossa cultura europeia, começa um maior crescimento por causa dos jogos de tabuleiro. Porque esta questão do... Eu tenho notado muito nos últimos anos, possivelmente, muitas edições portuguesas a ir
lá para fora. Bem, Portugal está um bocadinho na moda, não é? Em termos de turismo, acho que isso é bem espelhado, e também a parte cultural também acaba por levar isso também um bocadinho para os jogos. Mas da mesma forma como eu tenho algum fascínio pelos jogos asiáticos, aquela tipografia, aquela estética tão diferente, eu acho que eles também sentem o mesmo fascínio quando olham para um produto para os jogos alemães, da Europa. Portanto, são abordagens, mesmo ao nível visual, bastante distintas. Em termos de conceito de jogo também se nota perfeitamente. Mas eu consigo ver o fascínio deles, porque eu também tenho um fascínio enorme. Qualquer jogo pode ser uma porcaria, mas aliás tivemos esta experiência os dois, andamos os dois em essa, feitos dois à procura daquelas coisas mais esquisitas, asiáticas, normalmente. Mas realmente há um fascínio qualquer, e por vezes encontramos bons jogos, por outras vezes nem por isso, mas há aquele fascínio pela diferença e uma cultura tão distinta. E eu acho que eles sentem o mesmo também um bocadinho pelos nossos produtos, o produto europeu, e pelo estilo de jogo dos euros e não sei o quê. Eu acho que agora também começa a haver aqui um bocadinho a abrir portas também para eles, para outro tipo de mercados. O mercado deles é gigante, né? Mas começam a olhar para os jogos na Europa com outros olhos. Mas acho que se calhar o turismo e tudo isso também acaba por dar mais visibilidade, pelo menos, à coisa. E o jogo vai também um bocadinho atrás desse boom, diria. Mas não sei muito bem. Mas eu revejo-me porque eu estou no lado oposto. Sim. Talvez seja essa. E não sei se tem algum exemplo do mercado asiático, do feedback que eles têm. Sim, tenho. Nós temos, portanto, dos jogos que temos lá fora, portanto, trabalhamos com a Coreia do Sul. É um bocadinho mais intermitente, portanto, mas vamos localizando lá jogos, e na China. Mas o maior exemplo eu acho que é o Japão. Nós temos uma editora no Japão, que é a ONU Games, e que distribui e também localiza grande parte dos jogos da Pitágoras, e eu acho bastante curioso que, por exemplo, quando eles estão a fazer uma localização, apesar de estarmos a fazer exatamente a edição deles, eles querem as regras em português lá dentro. Eu não sei qual é a punk, vamos lá chamar mesmo assim, mas eles querem especificamente as regras em português lá dentro, porque há ali um fascínio qualquer com o português e com os jogos. Eu e o Pedro também gostamos de, quando abrimos um jogo japonês, ter lá japonês dentro. Eu acho que Com as rezas para que esteja no Big Game, versão inglesa. eu acho que esta, se calhar é um bocadinho isto, os clientes que eles têm, efetivamente também têm essa panca que, quando vão abrir o jogo, tem lá o português. Eu até, e ainda agora, quando foi o Olive, até lhe estava a dizer, o YouTube site, isto ainda vai crescer mais não sei quantos euros, mais não sei quantos cêntimos no produto. Não, eu quero as regras em português. E portanto ele não quer há certas coisas que ele não quer traduzidas, e há ali um fascínio qualquer com Portugal e com Nossa cultura é bom. Sim, exatamente, porque é bom. Agora não sei efetivamente onde é que eles vão buscar, se calhar há lá muitos Nunes Tem menos espaço em casa, não é? Os jogos normalmente são muito pequeninos. Para nós ajuda quando vamos buscar. Estamos quase a terminar em termos de tempo, depois vamos experimentar aqui alguns dos protótipos. Vamos experimentar o 12 Months, porque é um jogo bastante longo e ocupa muito espaço em mesa. Não é fácil, não é? Mas temos aqui o Pedro, tem outro protótipo que nos vai mostrar, também temos aqui o Caim, temos ali outros protótipos. Mas além disso também vamos ter alguns jogos, por exemplo, que parecem finais, mas que às vezes têm que ser trabalhados pelas editoras para perceber se vão ou não ser possíveis localizar no mercado português. O jogo às vezes parece final, mas quando já está final em algum mercado, não está no nosso mercado. Temos que existir essa adaptação. O que é que passa por esse trabalho principalmente, quando se agarra num jogo de fora e trazê-lo para o mercado português? Volta a ser protótipo? Não de todo, porque efetivamente estamos bastante limitados e não podemos. Portanto, o nosso contacto aqui não é com o autor, é com as editoras que já os publicaram, mas aqui muitas vezes é na adaptação à parte temática, que eu acho que é importante à nossa. Se nós estamos, e pegando aqui um pouco na parte dos party games, não é?
Se nós estamos a publicar e queremos publicar um party game, e muitas das vezes ele vem adaptado a uma cultura americana, a uma cultura do país, o local onde ele foi, portanto, publicado, ou de onde o autor é oriundo, e aqui passa-se um bocadinho um trabalho de adaptação temática. Portanto, mexer nas mecânicas não é algo que nos passe pela cabeça, efetivamente, porque se calhar também não há autorização da parte da editora, e também não é muito bom estarmos a fazer isso com a editora e não termos sequer o contacto com o autor, mas é um bocadinho a adaptação da parte da temática. Falando um bocadinho só já que não vou experimentar, do 12 Monks, fala um bocadinho do jogo. O que é que vamos aprender com esse jogo que não se aprende no documentário? Do tema, da vida dos monges? Bom, em termos temáticos, 12 Monks retrata a ocupação da abadia cisterciense nos Coutos de Alcobaça. É um jogo enquadrado no século XII, com uma complexidade média alta, um jogo com uma duração à volta das 2 horas e meia, 3 horas de jogo, mas desenhado para que o jogador não sinta o tempo de jogo. O jogo está concebido para estar sempre constantemente dentro do jogo, ou a pensar ou a executar. Não estás muito tempo fora do jogo. Portanto, normalmente os playtesters nem sequer dão conta que tiveram 3 horas à mesa. Muitas vezes, quarta ronda, só falta uma ronda para acabar. Eles não deram conta que tiveram 2 horas ou 2 horas e meia de volta do jogo. Em termos temáticos é isto. Em termos mecânicos é um dice placement, uma rolagem de dados, com tile placement, com uma mecânica diferente na abordagem dos dados. Os contratos também não são exatamente como um contrato habitual, também estão ali com uma concepção ligeiramente distinta. O mercado também não é exatamente ao mercado que estamos habituados noutro tipo de jogos. Tem uns conceitos distintos que eu procuro explorar. Agora, em termos de traz alguma coisa de novo, ou melhor, ao jogares tu não vais saber nada que um bom livro ou um documentário te possa ensinar. O propósito do jogo não é isso. O ideal é que alguns daqueles conceitos, que a história te chegue de uma forma informal, idealmente mais divertida, porque eu acho que esta maneira de passar informação de uma forma descomprometida e informal, além de ser mais divertida, é mais interessante. Agora, se aquilo for o ponto de partida para alguém a quem pelo tema se interessar vai explorar, melhor. Mas o propósito do jogo é ser um bom jogo. Esse é o que eu procuro ali. Agora, é um jogo, sim, com uma temática envolvente forte. É um euro económico, interativo, e, portanto, eu acho que é um bocadinho por aí que se distingue. Normalmente os euros têm aquela coisa que são muito conotados como muito secos, não há ali tema envolvido. Não sei só para este jogo, precisamente procurar um euro com um tema bastante presente e interativo, que muitas vezes também, às vezes, essa parte foge nos Eurogames. Tu acabaste de dizer, enquadra-se muito com a ilustração do que eu vi. Já publiquei nas redes sociais a capa, mas mesmo o tablet que já mostraste nas tuas redes sociais mostra muito isso e parece-me que pode ser super interessante. Como é que vamos conseguir experimentar em Portugal este jogo? Sabes não, eu tenho uma versão que está jogável, ainda não está, falta. Tivemos um developer a entrar agora à última hora, já que o jogo praticamente fechado, já íamos dar ordem de impressão. Não, o Uli contratou um developer para, ok, vamos voltar a olhar para o jogo, porque o jogo estava só com desenvolvimento no lado. Fizemos agora um pequeno passo atrás e ainda se mudou uma coisita ou outra, foi um processo chato, porque o jogo estava fechado em termos de arte. O David Schneider está a fazer um trabalho incrível e que me deixa muito satisfeito com a estética que apresentou ao jogo. Vai ter um trabalho adicional porque tivemos que ali realocar uma situação ou duas, aliás é nessa fase que estamos. O jogo está previsto para junho, julho, numa Con em Berlim. Não sei se é junho, se é julho, não sei, é por aí, para essa. Mas agora, com a questão do licenciamento, há licenciamento do jogo na língua inglesa. Agora estou numa nova editora que tem texto no jogo a 27, não sei até que ponto é que isto vai condicionar a edição da Spielworks. Estamos nesse processo agora, o mercado asiático também já está em cima, também já há um interessado na publicação da mesma, ainda voltando à tua pergunta anterior.
Mas sim, o jogo Há a questão no de mercado propriamente dito, eu penso que em junho, julho será possível. Mas até lá podemos fazer os testes. não estou muito longe. Estava a fazer os testes, já não são bem testes, Sim, já é sim. jogar por Já jogar. jogar, sim. Está mais final. Mas sim, Boa. gosto particularmente da parte, eu estava a falar na parte da temática e o David apresentou-me aquela história. Eu primeiro olhei para aquilo, a primeira abordagem que ele apresentou-me um draft ainda sem se alongar muito. Olha, eu tinha pensado numa coisa assim, vou lá se enquadra no teu gosto. E este trabalho com o Skillworks foi muito colado. Eu trabalhei na Mebel Games, não foi bem assim. Conheceste mais ou menos esse período. Sim. Foi um bocadinho, não foi lado a lado, portanto eu não estive presente nessa Na parte parte da da ilustração, aplicação sim. da estética. Aqui tem sido um trabalho, desde o design gráfico até à concepção de todas as ilustrações, tem sido feito sempre comigo envolvido, e portanto como é da minha área, adoro esta parte. Mas o facto de ele representar tematicamente, tu vês ali uma representação da figura humana que não tem proporção com o mosteiro, aquilo ao princípio, mas depois tu vais ver, no século XII eles davam muita importância à figura importante. A figura era representada consoante a sua importância, porque eram, as figuras humanas eram representadas com uma desproporção em relação ao objeto. Portanto, acho que isso enquadrou-se tão bem no conceito que eu procurava no jogo, e depois com aquela estética medieval e as iluminuras medievais, que eu também gosto muito, acaba por também estar presente no jogo. Acho que acertou na mousse, estou muito contente com a estética do jogo. Agora, para o mercado, temos que aguardar aqui mais um par de meses, mas já estamos aí nessa fase final. Nesta fase, vamos ficar aqui um bocadinho. O Pedro tem um protótipo, como estava a dizer. Também temos aqui o Caribe e o Delfos, são propostas que a Pitágoras tem, alguns. Portanto, quem quiser continuar a jogar ou fazer perguntas após aqui aos dois convidados, estejam à vontade. E muito obrigado por terem todos vindo. E mais uma vez, obrigado à FNAC e ao Grupo Programas de Sintra por criar este evento que eu tento moderar. Obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.